Olá, aqui no Brasil. Meu nome é Michele, eu sou coach do Tier 5 de Finanças do Time Nacional de Auditoria e a gente está trazendo essa NEC aqui para vocês hoje, especificamente sobre a auditoria de finanças, para mostrar como que vocês podem garantir menos erros nas auditorias e que o escritório vai arrasar aí ao longo de todo o semestre. Então, quando a gente fala de auditoria, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é uma parte muito fundamental para o relatório de membresia. O relatório de membresia nada mais é que uma forma de caracterizar quais entidades podem ou não ser consideradas um risco para a ESEC no Brasil e que garantem também alguns direitos, como o direito a voto, por exemplo, em plenária nacional. Então, pontos da auditoria de finanças que contam para o RM. Contas reprovadas, que geralmente são relacionadas a problemas com extrato, então extratos ausentes ou extratos que não foram aceitos. Comprovantes ausentes, então dependendo da porcentagem de comprovantes ausentes que você tem aí ao longo da sua auditoria que não são corrigidos, isso impacta diretamente no RM da entidade. A auditoria de contratos, então existe uma porcentagem aí necessária de contratos corretos para que o escritório possa ser aprovado em relatório de membresia. A gente não vai estar falando sobre contratos aqui nessa NEC, para saber um pouquinho mais sobre isso, veja a auditoria, a NEC do time de operações. E a parte de auditoria legal. Então, em todas as conferências nacionais, o escritório precisa entregar alguns documentos que garantem a legalidade e o bom funcionamento do comitê, e a porcentagem de entrega também influencia diretamente no RM. Mas falando um pouquinho mais sobre a auditoria de contas, que é o principal ponto que a gente vem trazer aqui hoje, para garantir que vocês vão ter menos erros aí nesse período, a principal coisa que vocês têm que pensar é: a auditoria de contas tem uma timeline muito certinha e que, quando respeitada, ela garante aí ou multa zero ou uma multa aí bem pequena. Então, quando a gente fala sobre a timeline de auditoria, a primeira data muito importante que a gente tem é a DDL de pré-auditoria. Então, ela acontece por volta do dia 3 de todo mês, sempre em dias úteis, então essa data pode variar aí se teve alguma conferência ou se cai no final de semana. Todo dia 10 acontece a DDL final para auditoria, mesmo mensal. Então, da DDL da pré-auditoria até a DDL oficial, vocês podem estar corrigindo algumas coisas que o coach de vocês vier apontar. Depois a gente entra no período de auditoria oficial e no dia 20 ao dia 28 acontece o período de contestações. Então, quaisquer pendências que foram apontadas aí no período de auditoria, exceto comprovantes ausentes e extratos ausentes, podem ser corrigidos nesse período. E no dia 30 a gente tem o resultado final da auditoria. Um outro ponto que contribui bastante para a diminuição dos erros na auditoria é estar fazendo essas auditorias ongoing. Um problema muito grande que acontece aí nos escritórios é que geralmente a auditoria acontece nos últimos dias do mês, ou nos primeiros dias do mês seguinte, o que faz com que os documentos sejam feitos na pressa, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, os VIPs não conseguem prestar muita atenção na auditoria e muitos erros muito simples acontecem. A pré-auditoria em si também é uma forma muito importante de estar garantindo a minimização desses erros, principalmente porque o coach das entidades, né, do TIR, vai estar dando uma olhadinha, apontando erros que podem ser corrigidos antes da DDL oficial. Então, muitas coisas aí já podem não ser apontadas como erros oficiais no período de auditoria oficial. Além disso, a pré-auditoria conta para Finance Standards. Então, se você quer aumentar a nota de Finance Standards no seu escritório, essa pode ser uma ótima alternativa. E para solicitar auditoria é muito simples, você só precisa ter 80% pelo menos dos documentos anexados no Contas Online até a data da solicitação e também todos os extratos, com exceção aí apenas da declaração de conta caixa, anexados também no Contas Online. Tá sempre lendo as súmulas, uma ótima pedida, então as súmulas sempre são atualizadas para garantir que a ESEC no Brasil vai estar sendo protegida de riscos, ou facilitar aí o processo de auditoria para as entidades.
quase todas as conferências aí, pelo menos uma vez por ano ela é atualizada. Então é sempre importante estar acompanhando quais foram essas atualizações e ter um ótimo fluxo de caixa aí dentro do escritório, ou seja, um controle interno das contas. Isso não só para garantir que todos os lançamentos vão ser feitos dentro do Contas Online, mas até por questão de saúde organizacional mesmo. Então, quando você sabe quais lançamentos estão sendo feitos, para onde o dinheiro do escritório está indo, você consegue fazer muito mais análises de como investir, no que investir, por que investir dentro do escritório. E aí, algumas dicas que a gente vem trazer para vocês, que vão com certeza garantir aí multa zero, tenha contato direto com os coaches de vocês, então cada um de vocês tem um coach que está 100% disponível para estar tirando todas as dúvidas e ajudar em qualquer problema que vocês possam vir a ter com os processos de auditoria. Então, usem e abusem deles. Incluam os managers no processo de auditoria. Então, os UPIs cometem um erro muito grande de centralizar a auditoria ou de não dar a devida atenção para o processo educativo dos managers que vão cuidar da auditoria no escritório. Então, acompanhe isso de perto. Faça com que esses managers também tenham contato com os coaches, porque assim eles mesmos podem tirar as dúvidas e estar garantindo aí uma auditoria 100%. E prestem atenção nas pendências. Então, sempre que uma pendência for apontada na auditoria, na pré-auditoria, corrija isso para que ela não se torne uma multa. Principalmente, atenção com os comprovantes ausentes. Mesmo que na auditoria do mês eles não possam ser contestados, já corrija para que no próximo mês, quando eles forem auditados, eles já estejam corretos. Até porque, se você não corrige um comprovante ausente, no primeiro mês, quando ele é apontado, a multa é de R$ 5, mas no mês seguinte, se ele não for corrigido, o valor da multa se torna o valor do comprovante. E isso pode gerar multas altíssimas para os escritórios, além de impactar diretamente no RM, como eu falei lá no começo. Tenham muita atenção durante aí os meses com picos de approved, ou seja, campanhas. Por quê? Porque essas campanhas geralmente geram um número muito grande de recibos que podem ter erros muito simples. Então, usem as ferramentas que o TNA já oferece, como a planilha de recibos automatizada, ou garanta que as pessoas que vão estar fazendo esses recibos estão fazendo da maneira correta. Cuidados com conferências, principalmente aí, tenham um contato muito próximo com o OC Finanças. Então, tenha certeza de que esse OC vai estar capacitado em como fazer a auditoria do escritório, a auditoria dos lançamentos dessa conferência, que eles não percam nenhum comprovante ou que deixem de fazer nenhum recibo para os delegados. Prestem atenção em comprovantes complementares, passagens de Uber, passagens de avião, recibos de reembolso. Garantam sempre que todos os documentos complementares vão estar juntos com o lançamento. Nas súmulas estão todos muito bem explicados, mas se você tiver qualquer dúvida, você pode sempre perguntar para o seu coach. E documentos que dependem de terceiros. Acontece muito de, por exemplo, recibos de doação ou recibos de reembolso, as pessoas terem muitos problemas porque deixam para a última hora para estar fazendo o recibo, e aí acontece que essa pessoa não assina e está próximo da DDL, e vocês não conseguem e acabam ficando com comprovantes ausentes ou com documentos incompletos. Então, sempre que um documento depender de terceiro, tenha um pouco mais de urgência para estar resolvendo isso. No mais é isso, a gente se coloca totalmente à disposição em caso de dúvidas e esperamos ver muitos biscoitos para a rede aí de finanças nesse semestre. Tchauzinho!